Então, pessoal, eu quero desejar boa noite a todos, né, os que estão vindo, né, estamos agora com 10 participantes, né, na nossa sala e chegando mais ainda, né. Então, nós vamos retomar a nossa exposição do que agora começa o segundo bimestre, já rumando em direção para o fim da nossa disciplina. Então, a gente vai dar continuidade do que foi visto no primeiro bimestre, né. Na outra aula nós fizemos falamos sobre a prova e você viu basicamente quase que uma revisão, né, para pensar esse segundo bimestre. Então, agora a gente vai estar dando essa devida continuidade e, oportunamente, né, terminando a aula de hoje, eu vou estar disponibilizando essa aula lá no estúdio, o link, né, porque ela vai estar sendo postada lá no YouTube depois. Quem perdeu, né, a aula de hoje, eu peço que vocês comentem com os colegas que poderá ser visto lá na internet, tudo bem? Então, a nossa aula ela foi baseada no nosso livro, né, o texto que eu postei para vocês no finalzinho do mês passado, o PDF dele está no estúdio, vocês podem procurar lá, né, esse material aqui, e o livro do Ida, que ele é muito utilizado na área de ergonomia, um livro grande, né, volumoso, e ele procura ser bem completo sobre essas questões, né. E hoje nós iremos retratar da questão da LER, DORT, doenças do trabalho e começar a falar sobre acidentes do trabalho e como, de repente, o profissional dos recursos humanos tem alguma relação com isso daí, né? Então, é um tema que tem muito a ver com a atividade profissional de vocês, quem já está trabalhando na área ou futuramente irá se engajar nesse meio de trabalho, então é importante ter esse debate aqui na sala de aula. Então, vejam, nós começamos assim, demonstrando, né, a reprodução de um cartaz, né, que na época foi elaborado pelo Contrax e a CUT, né, e uma série de outros sindicatos e grupos ali, que ele procurava, né, tentar esclarecer para o trabalhador sobre as doenças do trabalho, né, as lesões, né, por esforço repetitivo, né, como que as pessoas, pelas condições de trabalho, podem vir a adquirir doenças. Mas o que realmente é a LER, o que realmente é a DORT, né? Aqui eu coloquei o cartazinho apenas para demonstrar que existiram no passado campanhas de conscientização e até hoje existem campanhas que procuram fazer com que o trabalhador esteja consciente dos seus direitos e, independente dos seus direitos, também ele, como trabalhador, tentar desenvolver suas atividades de modo a não comprometer a sua própria saúde, porque nem sempre apenas os empregadores estando preocupados com o trabalhador, você irá garantir que haja uma melhor condição de trabalho. O próprio trabalhador ele tem que cuidar para não fazer esforços desnecessários, trabalhar da maneira correta, usar os equipamentos de modo correto, só que isso não depende única e exclusivamente da alta gestão da empresa, né? Então existem campanhas de conscientização, existem dinâmicas, né, de comunicação para poder fazer as pessoas estarem conscientes de como elas devem trabalhar no sentido de prolongar a sua capacidade laborativa, né? Então esse aqui é apenas um cartazinho para a gente começar ilustrando, né, o que é algo muito debatido no meio do trabalho. Eu acredito que muitos de vocês já se depararam com essas questões, mas hoje eu gostaria de trabalhar assim de forma mais teórica, né? O que é a LER, o que é a DORT? Então, em primeiro lugar, a LER ela é entendida como lesão por esforço repetitivo, né? Aquela sequência de vários movimentos iguais e permanentes, né? E que acabam resultando numa lesão ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né, que seria a DORT, que é um pouquinho mais, vamos dizer, técnico complexo, né, e demanda tanto uma quanto a outra, não só uma constatação visual do problema, eu estou sentindo dor, né, o fato da pessoa sentir dor é o primeiro indício de uma dessas situações. Esse tipo de problema que surge com os trabalhadores, ela demanda sim um esforço e todo um suporte da própria medicina, né? Você irá ter que fazer exames, terá que ser encaminhado para hospitais, clínicas especializadas, radiografia, ressonância magnética. Então, é algo assim que começa lá no ambiente de trabalho, começa de repente na sala dos recursos humanos e acaba se desdobrando, né, nas especialidades médicas que são necessárias para atestar o grau e o tipo, né, de lesão no qual o trabalhador está sujeito, né?
Quando se fala em lesão por esforço repetitivo, a cena que me vem na cabeça é daquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Que ele está numa linha de produção assim trabalhando permanentemente e ele fica até paranoico de tanto fazer aquele esforço. E é mais ou menos isso que dá para a gente pensar da onde vem a LER, né? De pessoas que fazem o mesmo movimento, a mesma repetição numa jornada de trabalho, a um determinado ponto da sua vida ele vai sofrer algum tipo de lesão, algum tipo de desgaste, né? Então esse tipo de lesão ou desgaste, ela é uma consequência, não é uma consequência natural, assim, ou melhor, não deveria ser uma consequência natural do trabalho. Vejam vocês que trabalhar é algo que a gente faz para o desenvolvimento pessoal, para que a gente possa se inserir dentro de uma sociedade. Então, ninguém entra num ambiente de trabalho para ficar doente ou para desenvolver uma doença. Então, não deveria ser uma consequência, que esse primeiro ponto que está sendo colocado aqui. O resultado do trabalho é você desenvolver sua atividade, ganhar sua devida remuneração, você construir a sua vida, ser feliz, você e sua família, e, enfim, ocupar o seu lugar na sociedade e, de preferência, de modo prolongado, né? Quando uma pessoa ela sofre alguma lesão ou ela está sujeita a algum tipo de doença, né, dentro dessa categoria Leri-Dort, né, é algo de errado está acontecendo no ambiente de trabalho ou nas relações de trabalho, né? Então, o pessoal do recursos humanos pode ser o primeiro ponto para tentar equilibrar essas relações. Muitas vezes, quando o trabalhador ele está com algum problema, ele se queixa lá para um assistente, alguma pessoa que está dentro da organização para poder ouvi-lo, né? E normalmente, em algumas situações, é justamente o RH que irá fazer esse papel, né? Um papel de escuta, um papel de mediação e tudo mais. Então, não é uma consequência natural a doença, né? Dentro do processo de trabalho. O processo de trabalho ele visa desenvolvimento para ambas as partes, tanto do trabalhador quanto do empregador, né? Então, todo mundo sai ganhando, né? Quando existe alguém perdendo nessa relação, é porque algo não está legal e precisa sim ter o amparo das leis, né? Tem um amparo hoje de uma medicina que é pública e por aí vai, né? Que seria quando a gente fala previdência social, é importante entender que não se resume só à aposentadoria. A previdência social, num contexto mais amplo, está até quando o empregado, né, quando o colaborador, ele tem que ser afastado do seu posto de trabalho, quando ele precisa de atendimento médico especializado. Então, a previdência é algo bem mais complexo e a gente oportunamente já está falando sobre isso, né? Mas entender que as leis trabalhistas protegem essas situações que podem vir a acontecer no dia a dia das relações trabalhistas, né? Então, é uma anomalia gerada por diversos fatores, destacando-se a política das empresas que fazem qualquer coisa para reduzir os custos do trabalho para conseguir lucros cada vez maiores. Vejam só, não só isso, tá? Mas vejam que muitas organizações reduzem a mão de obra para poder, é claro, você contratar um funcionário é oneroso, claro que é oneroso, né? Mas algumas empresas reduzem a tal ponto que irão sobrecarregar os grupos que ficam, né, os funcionários que ficam, e essas pessoas começam a apresentar doenças. Mas não só isso, tá? É importante dizer para vocês que a má gestão dos processos, né, a forma de você não organizar de modo coerente, né, os setores, os grupos, também você irá, de repente, onerar excessivamente um determinado departamento ou uma fase do processo de produção e vai aliviar para outros, né? Ou, de repente, a própria desordem onera todo mundo. Então, vejam só, não é simplesmente a questão da lucratividade que irá onerar o trabalho das pessoas, a má gestão também, né? A desorganização. Se vocês pararem para pensar quanto trabalho que vocês já fizeram nos postos de trabalho de vocês, desnecessários. Hoje você teve que fazer uma coisa, uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois, o chefe chegou e falou, não, vamos fazer diferente, né? E muda todos os rituais, os processos, os procedimentos. E você tendo que trabalhar cada vez mais e tendo que se adaptar às novas realidades cada vez mais. Gente, eu entendo que mudar o cenário, né, é necessário, as empresas têm que se adequando, mas empresas que mudam a todo o tempo todo, é porque existe algo de muito errado dentro da gestão, né? Porque a produtividade também ela prevê rotinas. Você precisa criar rotinas e criar padrões até você se adequar a uma rotina. De repente já vem outra para você pensar. Eu já ouvi isso de entre aspas gestores que dizem que você tem que manter os funcionários atualizados, motivados, tensionados e com isso mudando rotina.
Gente, isso é um inferno, inclusive na questão da ergonomia cognitiva. As pessoas elas ficam sobre um estresse constante, e o resultado lá na frente é pessoas com afastamento, é um ambiente ruim de trabalho, muitos atritos e por aí vai, né? Então, nós temos que pensar que mandar, né, demanda um pouco de talento e capacidade, né? Então, se você vai cuidar de equipes, né, tem que pensar com cuidado, assim, como criar rotinas eficientes e que realmente elas consigam, né, desenvolver uma rotina permanente que não tem que ficar sendo ajustado o tempo todo o tempo, que gera um estresse e, é claro, as pessoas acabam trabalhando mais do que o necessário e o excesso de trabalho vocês estão percebendo que podem decair nesse tipo de atividade. Então, dentro das doenças do trabalho, são aquelas doenças geradas pelo exercício de determinada atividade ou profissão e tem relação direta com as condições de trabalho. Quando o teu trabalho ele tem condições boas, né, você vai estar mentalmente e fisicamente bem, né? Você vai trabalhar, porque trabalhar é natural, todo mundo trabalha, a grande maioria da população trabalha, né? O que não é normal é o teu trabalho acabar com a tua vida, né? Tornar você um sujeito irritado, fazer de você uma pessoa com síndrome do pânico, né? Brigando com todo mundo, ou com dor em todas as partes do corpo. Então, assim, né? O meio ambiente de trabalho, ele diz muito de si mesmo, né? Então, a cara de todas as organizações é o seu ambiente interno, né? Então, ambientes mais harmoniosos e que fluem, né? E que produz são os mais controlados, mais organizados e os mais modernos, assim. Aqueles ambientes que são assim movediços, lamacentos e todo mundo em pé de guerra, né? Aquilo deixa muito a desejar. Então, a gente precisa olhar e pensar o meio ambiente do posto de trabalho. Nós conversamos anteriormente que a unidade de medida primária, né, para pensar a ergonomia é o posto de trabalho. A gente analisa, sim, claro, né, o conjunto todo, né, da organização e do ambiente de trabalho, mas nós temos que pensar, o ponto de partida é como que cada célula interna da organização irá desenvolver a sua atividade, né? Se você está trabalhando com transporte de carga, é como cada o operário, cada colaborador está fazendo esse transporte, né? Se é linha de produção, como cada um dentro da linha está fazendo a sua atividade. Então eu trouxe aqui um infográfico, né, que eu peguei da internet, assim, só para não são dados tão atuais, de 2 anos atrás, né, mas só para vocês terem uma ideia assim do mundo, né? Por exemplo, assim sobre que o trabalho que adoece e mata, né? Isso que eu peguei da revista Isto é, se não me engano, fala assim, né? Que a cada ano 2 milhões de pessoas morrem por casos relacionados ao trabalho, sendo que 1,95 milhões de doenças e 360 mil por acidentes. Então vejo que é bastante gente, né? Então a roda, né, da economia é alimentada, né, pelo sangue de muita gente, né? Então, 337 milhões de acidentes não fatais por ano que resultam em afastamento mínimo de 3 dias ou até a invalidez permanente. Se a gente for pensar em termos econômicos, isso daí realmente é um ônus, né, é um saldo negativo, né, uma conta negativa para poder pensar as relações de trabalho. Vejam aqui logo embaixo, a cada 15 segundos um trabalhador morre por acidente ou doença de trabalho e 153 se acidentam, ou seja, muita gente. E vejo logo abaixo, todo ano, o trabalho mata 510 mil pessoas a mais do que a AIDS. Né? Então, quando a gente diz que nossa, a AIDS era um grande flagelo, pior, o trabalho é o grande flagelo. Né? E se for pensar nessa outra coluna de o Brasil, acidentes por doença, né? Claro, sem falar de coronavírus, estamos falando antes, né? Há 2 anos atrás, né? Por ano, 737 mil, né? Por dia, 2 mil pessoas e por hora nós temos 84 acidentes, né? Ou por assim, acidentes ou doenças, ou seja, pessoas que estão, né, sendo afastadas dos seus postos de trabalho. Consequência, né, um percentual de 14% em cima da assistência médica, 82% da incapacidade temporária, 2% de incapacidade permanente e 0,4% de óbitos. Né? Então, mais embaixo fala assim que os novos casos de doenças do trabalho são 22% a mais do que os diagnósticos de câncer pelo mundo, ou seja, o trabalho realmente é complicado.
Daí aqui no jalequinho do sujeitinho, aqui no colete dele, diz assim: por ano morrem no Brasil 2.797 pessoas vítimas de acidente ou doenças de trabalho, né? Fora a violência de modo geral que paira sobre o nosso país. Então, vamos só das relações de trabalho, por ano 2.700 pessoas. E nós estamos vivendo uma época, né, onde a morte é relativizada. Ah, mas morre mesmo? Ah, mas isso acontece, morre mesmo, velhinho é para morrer mesmo. Então, já que nós estamos relativizando, a gente pode discutir e pensar que uma dessas pessoas pode ser nossos parentes, pode ser nós mesmos, né? O fato é que com tanta tecnologia, tanta informação, tantos EPIs, esse número é muito alto e eles foram produzidos por algumas equipes aqui, né, de apoio à OIT, né, são dados internacionais, estão vinculados à Organização Internacional do Trabalho, mas ainda são muito altos e a gente é realmente um pouco desanimador e chocante se você for comparar com os recursos que existem para justamente evitar esse tipo de coisa. Todos nós, a grande maioria de nós, pelo menos, sabe de algum caso, ou na família, ou próximo da gente, de pessoas que ou morreram, né, no ambiente de trabalho, ou tiveram algum tipo de acidente, algum tipo de incapacidade do trabalho. Eu não conto, porque como advogado a gente sabe, eu poderia fazer uma lista de casos para vocês aqui, a gente fica sabendo disso o tempo todo o tempo, de várias categorias profissionais, então realmente esses dados assim são apenas para chocar, mas quem é do meio trabalhista, nós sabemos que tem bastante mesmo, né? Então todo dia você sabe de casos, histórias e processos contra as empresas para poder buscar algum direito para o trabalhador. Acidente de trabalho é o acontecimento que ocorre pela realização do trabalho, provocando lesão corporal ou distúrbio psicológico e que cause a morte, a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. E aqui é uma coisa bem importante para dizer para vocês e para a gente pensar também. O único bem que o trabalhador tem para oferecer dentro do ambiente capitalista é a sua mão de obra, né? É a sua capacidade de trabalhar, fazer algo para alguém, né? Então, o único bem de troca que nós temos é a mão de obra. Então, a mão de obra do trabalhador, ela tem um valor, ela é significativa. Então, nós precisamos proteger a mão de obra para que o sujeito ele possa existir dentro de um ambiente que é capitalista, que é onde circula o capital. Nós vivemos dentro de uma sociedade de troca, consumo, né, trabalho e renda e tudo mais, né? Então, não faz menor sentido de pensar como era na Revolução Industrial, que o sujeito estava exposto a toda a série de riscos e quando ele se acidentava, porque era natural que ele se acidentasse, ele era descartado e colocado outro para se acidentar no lugar dele. Então, na atualidade, nós chegamos a um nível de evolução, né, moral, inclusive, e legal, né, da parte jurídica, e a gente reconhece que a mão de obra tem um valor e precisa ser protegida. Então, o acidente de trabalho é isso, é você reconhecer que é o trabalho que reduziu a qualidade da mão de obra da pessoa, por conta do ambiente de trabalho, as condições de trabalho, que o sujeito ele perdeu parte do seu valor como trabalhou como funcionário. Logo, ele merece ser indenizado e ou ter alguma proteção do Estado, no caso o Estado Previdência, né, que vem no sentido de amparar ele por meio de uma aposentadoria, seja por um tempo, né, ou permanente, né, mas que o trabalhador não fique na penúria por conta disso. E as condições de trabalho, eu trago aqui uma foto que eu peguei na internet, assim, que ilustra mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Não sei até que ponto é brincadeira essa foto, ou até que ponto ela é verdadeira, mas o fato é que está na internet e eu tenho a impressão que essas pessoas encontraram um jeito de medir ali a fachada. Isso aí, pelo que eu pude perceber, é um campanário de um sino, né, de uma igreja, provavelmente, e o sujeito está se arriscando de todas as formas lá. O que diz a norma regulamentadora 9 do Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, né? Ela nos fala com toda eloquência que da obrigatoriedade do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para as grandes empresas, a PPRA, o Programa de Riscos Ambientais, tendo como foco a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores. Eu acabei de falar que o sujeito vale sua mão de obra, então ele tem que ter uma integridade física e psíquica para poder trabalhar, né? Através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no âmbito, né, ou melhor, existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Vejam só que a NR9, né, lá no seu item 1.1, ela está falando basicamente o óbvio, né? A gente está falando assim que quando você vai pensar a questão de proteger a mão de obra do trabalhador, você precisa fazer uma avaliação que ela é prévia. Você tem que antecipar os riscos, você não tem que esperar que as coisas aconteçam, você não tem que esperar assim que haja um risco maior para as pessoas. Você não vai esperar pegar fogo na empresa para daí você tomar uma atitude. Você tem que, de modo antecipado, né, fazer um planejamento, observando as unidades, os postos de trabalho para conseguir fazer as intervenções necessárias. Né? O que diz a mesma NR9 no item 2, 9.1.2? As ações do programa de prevenção devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa. Não é um plano para a matriz, é para todos os departamentos. Né? Se tiver filiais, é para as filiais. Se for na matriz, tá, claro, na matriz, né? Sob a responsabilidade do empregador, né? Com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. Então, vejam só que a própria NR ensina as pessoas como se deve fazer, né, essa prevenção aí, criando um diálogo entre o empregador, né, o responsável, a alta gestão da empresa, com os trabalhadores. Por quê? Né? Os trabalhadores são os caras que vivem o dia a dia dos postos de trabalho. Eles sabem o que acontece lá na linha, né? Eles sabem o que acontece lá próximo de onde está o perigo. Então, a ideia é que esses trabalhadores tragam informações para que os técnicos, né, de repente vocês, do Recursos Humanos, junto com engenheiros e outras pessoas, possam, né, permear, né, esse diálogo entre a alta gestão, né, o pessoal do estratégico, com a turma do operacional. De repente, o pessoal do RH está aqui no meio, dialogando, servindo de ponto de equilíbrio, de mediação entre esses dois universos. Dito isso, pessoal, eu não quero assim segurar muito vocês hoje. Eu deixei lá no nosso estúdio, no fórum, nosso estúdio, uma atividade que é para a gente justamente debater. Eu vou falar sobre ela aqui e que é para vocês desenvolverem. Tudo bem?